Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal O Código. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Este assunto de hoje é muito interessante, mas também muito batido. Muitos mestres da palavra de Deus, muitos estudiosos têm falado sobre os fins dos tempos e a volta do Senhor. Eu vou usar como referência para começar esta conversa com vocês Mateus capítulo 24. Ocasionalmente vou citar também Lucas 21, onde tem um relato sobre a grande tribulação e o retorno do Senhor à terra. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos estavam com o Senhor em Jerusalém e eles então se aproximaram de Jesus e mostraram para ele como o santuário de Jerusalém era lindo, muito bonito, realmente uma obra-prima da arquitetura e também do gênio, empreendedor de Herodes o Grande, porque ele pegou o templo destruído e reconstruiu e fez dele uma coisa ainda mais bonita, mais pomposa do que era antes. Olha só o que está escrito aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foram então para o Monte das Oliveiras. Ao chegar no Monte das Oliveiras, os seus discípulos o cercaram e começaram a interrogá-lo, porque ficaram assim chocados, ante a possibilidade do magnífico templo de Jerusalém ser destruído a ponto de não sobrar nada, a não ser um montão de pedras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos dizendo: Eu sou o Cristo. Muito bem. Eu sou curioso do assunto. Não vou dizer que eu sou um estudioso bem-sucedido, porque eu já entendi nestes meus 48 anos de vida cristã que escatologia é um assunto muito complexo. Eu particularmente defendo a ideia de que não existe um único estudioso que conheça tudo sobre escatologia. Mas eu acredito que a igreja sabe tudo sobre escatologia. Por que a igreja? Porque nós somos muitos espalhados por todo o planeta Terra. E então alguém tem uma revelação nos Estados Unidos e recebe uma parte do entendimento. Outro no Brasil, outro na Inglaterra, outro na China e por aí vai. Quando reunimos todo o conhecimento desses estudiosos, então nós temos um panorama geral de escatologia. Então, desse modo que eu acredito que não há um estudioso, e existem muitos bons mestres, homens entendidos que gastam tempo na tentativa de ter a revelação exata das coisas, mas ninguém entende do assunto. Por exemplo, olha só o que acontece aqui. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos já não estão mais
se referindo ao templo. Eles estão preocupados agora com o futuro, com o que acontecerá, né, mais para frente. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma advertência, dizendo que eles deveriam ser cautelosos, né, para não serem enganados. Porque o próximo acontecimento seria a aparição de muita gente querendo se colocar no lugar de Jesus. Muita gente dizendo, eu sou Cristo, ou então tem um cara ali que deve ser Jesus. Ah, naquelas montanhas tem um sujeito que tem que ser Jesus, aí ele está vindo para cá e tal. E Jesus advertiu-nos para que nós tivéssemos cuidado, porque a vinda dele não seria uma coisa tão imediata como os discípulos pensavam, porque eles queriam muito Jesus Cristo de volta. Mas não foi isso, porque os anos foram passando, e a preocupação e o desgosto, o desespero da igreja era tão grande, porque Jesus falou que ia voltar, assegurou, e ele é digno de confiança, ele não mente, ele é Deus, ele falou que voltaria. E muitos começaram a morrer, e os anos foram passando, a perseguição aumentando, as dores da igreja aumentando, e então eles começaram a desanimar. Foi preciso então Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Claro, esta carta rodou todo mundo cristão daqueles dias, e todos ficaram sabendo da instrução do apóstolo sobre a volta do Senhor, sobre o fim do governo, desse sistema mundano anticristão que se opõe a Deus. E eles, olhem, o Senhor não vai voltar tão cedo, né? Para que vocês fiquem cientes de que ele vai demorar, não vai ser agora, né? Porque muita gente está morrendo, e eu estou imaginando que vocês precisam de uma palavra de consolação, e a palavra é essa: ele vai demorar. Antes que ele volte, vai se manifestar a apostasia, né? E vai haver um esfriamento geral, né? Então fiquem tranquilos, vocês estão seguros, porque ao estrugir da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, juntos nos encontraremos nos ares para estarmos para sempre com o Senhor. Então procurem consolar os tristes, os aflitos, para que eles entendam que os seus queridos que morreram na fé estão seguros, muito mais até do que nós que estamos aqui lutando contra os poderes das trevas e tendo a nossa vida e a nossa segurança ameaçada. Então, consolem a todos com isso. Então vamos continuar com as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Dizendo que muitos viriam em seu nome com a intenção de enganar. E versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, né? Jesus advertiu, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porque guerra sempre aconteceu. O ser humano, ele é aguerrido, e em muitos casos é agressivo. E nos dias de Jesus, e um pouco antes e um pouco depois, uma das maneiras de uma nação prosperar era fazendo guerra. Eles atacavam, pilhavam, traziam ouro, prata, tudo de bom, além de escravos, mão de obra barata, né? Então, a guerra era um meio de se enriquecer. E não pensemos nós que este sistema mudou, porque o homem continua fazendo guerra por interesse financeiro. A indústria bélica, ela fomenta guerras, porque é do seu interesse vender as armas que cria e ter dinheiro para criar mais armas e ganhar mais dinheiro. Então, guerra é uma coisa normal.
Por exemplo, agora recentemente, né, há 70 anos atrás, né, houve a Segunda Grande Guerra Mundial, foi terrível. Houve aquele morticínio de judeus, ciganos, né, e aquela gente, né, que foi perseguida e morta, cidades inteiras arrasadas, né. Esses dias eu vi assim, um documentário sobre uma cidade russa, São Petersburgo, Leningrado, se eu não me engano, que foi invadida pelos alemães e ficou somente um pó, né? Então quem vivia naquela época dizia, pronto, pronto, agora Jesus vai voltar daqui a pouco, vamos ficar tudo aqui tranquilos, ele vai voltar. E Jesus não voltou, porque tinha ainda algumas coisas para acontecer. Eu vou fazer aqui uma confissão. Claro, isso é só uma teoria, né? Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Mas no capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos a abertura dos selos daquele documento de posse da terra, que é registrado por João no capítulo 5. Né? Aqui naquele livro, que está à destra do Cordeiro, é, na verdade, um documento de posse da terra. E Jesus Cristo é o resgatador do planeta Terra. E o primeiro cavalo a aparecer, aparecem 4 cavalos. O primeiro é um cavalo branco, um cara que está montado nele, tem um arco. E ele sai para vencer, ele vai vencer, ele vai ser bem sucedido na sua jornada. Ele tem um arco, né? Porque na verdade ele não faz a guerra, porque ele tem boa intenção. Mas como, pastor, aquele cavaleiro não é o anticristo? Não. Não na minha concepção. Aquele cavaleiro é uma entidade espiritual que está em nosso meio desde 1848, quando houve o Manifesto Comunista. A ideologia comunista, na minha visão, na minha opinião, é o cavaleiro montado no cavalo branco, porque a intenção do comunismo, a princípio, era boa. Eles viam as desigualdades, a miséria, a pobreza, então eles pensaram que poderiam encontrar uma maneira de diminuir as desigualdades. Mas por trás de muita boa intenção tem o diabo, tem o inferno, que existe, está aí para matar, roubar e destruir. E o que a ideologia comunista fez não foi melhorar a vida dos homens, foi piorar, desgraçar, porque na esteira do cavalo branco tem a guerra, o cavalo vermelho. Na esteira do cavalo vermelho tem a morte, o cavalo preto. Tem a fome, tem a crise financeira, econômica, tem as pestes causadas pela má alimentação, pelos efeitos da guerra, os efeitos nocivos na mente do ser humano. Então, o que a ideologia comunista fez foi despertar um espírito bélico e um espírito de conquista. E eu vou dizer para vocês, ele foi muito bem sucedido. Quando o muro de Berlim, né, a cortina de ferro se rompeu, eu disse, graças a Deus, estamos livres do comunismo. Pobre de mim, lê do engano. Ninguém destrói uma ideologia como essa, que de certo modo alcança os anseios do coração humano. Ela é nociva com toda certeza, ela é responsável por milhões de mortes, pela guerra, pelo extermínio, né, pelo genocídio, pelas doenças, pela fome. Bota na ponta do lápis, vai para a máquina calculadora e você verá que nunca houve uma ideologia mais nociva, mais nefasta, mais prejudicial ao ser humano do que a ideologia comunista. E ela está cada dia mais forte, porque houveram mudanças na aplicação desta ideologia. Hoje em dia, ela não é mais imposta pela força, muito embora os ideólogos desta filosofia, eles nunca abrem mão da questão da violência para impor suas ideias, né? Mas hoje em dia são as escolas. As escolas foram tomadas. A religião foi assaltada por essa ideologia. De modo que o diabo é muito astuto e ele conhece a Bíblia melhor do que ninguém. E a Bíblia diz, ensina ao menino o caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele.
Então eles têm feito isso. Eles têm atacado as crianças, eles têm entrado nas escolas, e não só isso, eles têm entrado nas universidades. Por quê? Porque a universidade está cheia de jovens, o jovem geralmente ele é idealista, né? Ele pensa que sabe tudo, o jovem tem esse defeito. Eu fui jovem, eu achei que sabia demais, e nada, nós sabemos nada, a nossa idade não permite que conheçamos tudo. Não há maturidade, não há experiência para que possamos discernir entre o certo e o errado, entre o que é nocivo e o que é bom. As nossas universidades, não só no Brasil, mas no mundo, estão repletas de pessoas tentando espalhar, disseminar esta ideologia, não que estão sendo muito bem sucedidos. Não há quem possa deter o avanço desse cavalo branco, sabe? Está nas escrituras. Agora, é claro, tem pessoas que não vão aceitar o que eu estou dizendo. Não, não é possível. Não, o cavaleiro branco não pode ser. O anticristo é uma pessoa. É claro que o anticristo é uma pessoa. Não é? Mas eu estou falando aqui da ideologia que vai abrir portas para que ele se manifeste. Não é? Porque o globalismo, o comunismo, o liberalismo, não, o liberalismo, me desculpem, há outras correntes de pensamentos, né, que facilitam o ingresso desta ideologia, desta entidade espiritual no seio da sociedade. Então, Jesus falou de guerras e de mortes e de pestes, e eu pergunto para você, o que é que nós estamos vivendo? Gente, o nosso povo cristão não tem muita paciência em estar assistindo telejornal. Parece incrível e é vergonhoso que eles preferem ver uma novela do que do que estudar história, do que estudar filosofia, do que procurar saber em que pés caminha a humanidade e para onde ela pretende ir. Eu às vezes fico meio, sei lá, angustiado, porque eu tento abrir os olhos de algumas pessoas sobre a seriedade da vida cristã, mas parece que eu estou andando em terreno minado, dá a impressão que isso não causa nenhum conforto nas pessoas que me ouvem. Mas isso não muda nada. As coisas estão acontecendo. Existem sites aí que estão divulgando coisas que a mídia não divulga, de tragédias, de desastres, coisas horríveis que estão acontecendo em todo o mundo ao mesmo tempo. Antigamente, esses acontecimentos, terremoto, peste, fome, era uma coisa aqui, outra ali, mas agora é generalizado. E o grande público não está sabendo disso, não sabe. Vamos investigar, sabe? E só está faltando agora, diante de tanta tragédia, tanta enfermidade, doença, peste, crise econômica e morticínios, morte em massa de pessoas mortas por doenças, né? É se cumprir Lucas 21, 25. E na terra, os homens desmaiando de terror por causa do bramir do mar e das ondas. Né? Terrores que estão aí assolando. Só falta somente isso. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e vou continuar em outra ocasião. Né? Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor.